Nesse passo a passo de hoje, eu vou estar ensinando esse saquinho, né, que tem para o tema de Páscoa, né, que você pode estar utilizando, né, para presentes ou até mesmo para vender no seu ateliê. É uma peça simples de ser feita, tá? Só vai usar manta aqui na orelhinha, né? É um saquinho com a costura embutida, né? A técnica, né, francesa, né? E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, o link para pegar o molde, tá? Que a gente vai estar utilizando aqui para o nosso passo a passo. No canal eu tenho mais 3 vídeos, né, onde eu ensino outros modelos, né, de saquinho, né? Tem a cestinha em formato de coelhinho, tem a cenourinha, né, o saquinho em formato de cenourinha. Tem uma sacola bem parecida com essa, mas aí ela tem essa daqui, como é a costura embutida, ela não vai ter forro, né? A outra sacolinha que eu tenho, ela tem forro, né? E a parte do cordão é na frente, mas ela é bem parecida ao modelo. São esses 3 que eu tenho aqui no canal. Se você, né, quer ver os outros modelos, é só buscar aqui na parte dos vídeos, né, já postados do canal. A gente vai estar utilizando, né, além do molde, né, a gente vai usar 2 cortes, né, do tecido principal, né, para o saquinho. É que o meu aqui ele tá unido, tá bom? Então, 2 cortes do molde, né, do tecido principal. Eu vou pegar um tecido, né, pro bolsinho da frente. Esse aqui eu já passei, né, o molde nele. As orelhinhas, o que você pode fazer? Nesse aqui a gente vai usar a manta, tá? Eu tô usando a manta R1. Você dobra, né, o tecido, né? Passa o molde da orelhinha aqui em toda a volta, né? É que como é o laranja, com a minha caneta laranja, aquela fantasminha que apaga com calor, não aparece muito aqui no vídeo. E a manta R1, tá? Então, quando a gente for fazer a costura, e aí a gente já faz as 2 orelhinhas, né, com a manta, e depois a gente recorta e já fica praticamente pronto. E 2 tiras de 5 por 20, tá bom? 20 centímetros é um pouquinho maior só que a boca do nosso tecido, porque às vezes eu gosto de deixar um pouquinho a mais, aí a gente refila e não tem erro, né? Às vezes de faltar algum centímetro, alguma coisa, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai começar da nossa peça são as orelhinhas, tá bom? Você vai pegar o molde, assim, eu vou explicar pelo molde, porque não tá aparecendo muito. Você vai dar retrocesso aqui no comecinho, fazer toda a volta e terminar com retrocesso. A parte de baixo, a parte reta, não vai costurar. A mesma coisa do outro lado. Retrocesso, faz todo o contorno e termina aqui com retrocesso, tá bom? Aí depois a gente vai recortar e vai desvirar a peça. Eu vou costurar e trago pronto. Costura feita, né? Sempre que a gente for fazer costuras, né, que são arredondadas, é legal se você tiver a tesoura de picote, né, porque vai te ajudar num bom acabamento. Caso você não tenha tesoura de picote, não tem problema. Você usa a tesoura reta, né, faz todo, né, a volta, retira, né, e faz pequenos piques aqui com a sua tesoura, porque esses piques ajudam na hora de você desvirar, deixar a sua peça mais arredondada, tá bom? Então, sempre que você tiver peças, né, que são arredondadas, sempre dê esses piques, tá? Se tiver a tesoura, é mais fácil, mas se não tiver, você consegue fazer isso com a tesoura mesmo reta, tá bom? Feito isso daqui, né, da gente cortar, a gente vai pegar
e vai desvirar a nossa peça, né, pelaquela abertura que a gente deixou, né, aqui embaixo. A gente vai pegar e vai desvirar. Aí você desvira com cuidado, tá bom? Se tiver o haste, né, ou se você tiver alguma coisa que te auxilie na hora de desvirar, você pode usar, tá bom? Se tiver linha sobrando aqui, você retira também, tá? Você faz todo, né, limpa toda a sua peça, tá bom? Aí aqui, ó, por essa abertura que você deixou, você vai puxar, você vai colocar o seu dedo até o final e vai trazendo devagar a sua peça, tá bom? Para não descosturar. Por isso que é importante o retrocesso no começo e no final da sua peça. Eu vou desvirar, tá, a peça e vou trazer ele pronto, tá bom? Já desvirei, né, as orelhas, tá bom? Por isso que sempre deixa soltar, tá, aqui a costura, né, não deixa costura pra dentro, tá bom? Essa parte é importante você usar o haste mesmo pra soltar aqui, ó, pra ficar com um acabamento bem bonito da sua peça, tá bom? Feito isso, você vai pegar uma do seu tecido, né, de principal, que é pro saquinho. A gente vai juntar as pontas, tá? Meio, né? Pra achar o meio. E vai dobrar novamente. E vai dar um pequeno pique aqui, bem pequenininho, tá? Pra ser a marcação da nossa orelha, tá? A gente vai abrir aqui. O meu ficou tão pequenininho que não apareceu o do outro lado, peraí. O outro tecido aqui, ele não pegou. Ó. Mas ele é aqui. Eu faço a mesma coisa, né? Se você não quiser dar o pique, você pode pôr a agulha, tá bom? Às vezes você tem dificuldade ou você prefere visualizar, então você põe a agulha aqui, que aí você sabe que é o seu meio. Aí você vai unir, né, o meio com o seu meio aqui, tá? E aí a sua peça vai ficar bem certinho. A mesma coisa. Aqui tá, o tecido tava pra dentro. E aí o piquezinho que tinha ficado tava aqui. Aí você pode dar uma costura de segurança, né? Só na parte aqui da orelha. Ou você pode ir direto, pegando uma das faixas, né? E passando uma costura direta. E aí você só dá um reforço e vai devagar na máquina, na parte da orelhinha, tá bom? Então, você alinha aqui bem. Lembrando que o meu tá, essa medida de 20 centímetros, ele fica um pouquinho só maior. Depois a gente vai refilar, tá? Eu prefiro assim. E aí, você vai fazer uma costura de 1 centímetro, tá? Com retrocesso no começo e no final. Uma costura reta aqui no topo do seu trabalho, tá bom? Eu vou fazer e trago ele pronto. Costura feita,
né, a gente vai abrir aqui bem a nossa peça, né, no caso, né, que a gente deixou aqui, né, um pouquinho maior, é a hora que a gente vai fazer o refile, né, a gente vai deixar aqui, a gente tira, né, essa parte aqui, e a gente vai fazer a mesma coisa com a outra parte. A gente usou a medida, né, de 1 centímetro, então a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Se a gente, para poder deixar o mesmo tamanho daqui dessa parte do acabamento da nossa peça. Faço a mesma coisa, retrocesso, começo e no final, né, da nossa costura e trago pronto. Costura feita, tá bom? A gente faz a mesma coisa, a gente vai abrir aqui a nossa peça, eu já refilei aqui o excesso, tá? Essa parte aqui, você pode fazer de 2 maneiras, né? Você já pode deixar a parte do seu bolso já recortado certinho, ou você pode deixar assim com excesso e depois vir recortar. Se você for deixar com excesso, porque às vezes ainda não está acostumada em já cortar a parte do molde já cortado e acertando, porque às vezes no começo a pessoa tem dificuldade, não tem problema. A única coisa é que essa parte aqui de cima, a parte reta, você vai cortar, porque a gente vai pro ferro agora, e aí você já faz, né, o vinco de uma vez e já costura, né, de acordo... O vinco ajuda, né, na hora de você costurar, para você poder fazer o acabamento certinho, tá? O que você vai fazer? Você vai dobrar meio centímetro, né, aqui, na parte superior, tá? E vai passar uma costurinha reta, tá bom? No ferro, a gente vai passar aqui, né, deixar nossa peça bem lisinha, aqui também, tá? As orelhinhas, né, que a gente não passou, deixar aqui bem vincado. E aqui, ó, pro nosso acabamento, a gente também vai deixar mais ou menos 1 centímetro, tá? Então, eu passo a minha peça para deixar ela bem retinha, marco aqui 1 centímetro, né, nos 2 tecidos principais, vinco, e no nosso bolsinho também, tá? Meio centímetro nesse aqui, porque esse aqui é bem pequenininho o nosso bolso, tá bom? Então, a gente faz aqui e faz uma costurinha reta. Essa costurinha aqui, ela vai aparecer, tá? Então, usa uma cor próxima, ou se você quiser, se a sua máquina tiver pontos decorativos, usa ponto decorativo, tá bom? Aí é um detalhe que você pode pensar para sua peça. Eu vou passar e trago a peça pronta e a gente vai para a costura de acabamento aqui da nossa peça e depois a gente vai colocar o elástico. Costuras feitas, já passei no ferro, lembrando, né, se você vai deixar o seu tecido ainda maior, né, para depois refilar, quando você for no ferro vincar, só pode passar o ferro, né, pelo avesso aqui em cima, porque senão, se você usar a canetinha fantasminha, né, aquela que sai com calor, você perde todo o molde que você fez, tá bom? Então, ó, passei a costura reta aqui e já fiz o vinco, né, do nosso trabalho, tá? Aqui, o que a gente vai fazer? Né, a gente vai colocar, né, bem alinhadinho, tá? Aqui o nosso fundo de tecido, né, o nosso forrinho.
a gente vai alfinetar, tá bom? Alfineta bem, para ele não sair, tá? Nessa costura, a gente fala que a costura fica embutida, tá bom? Então, a gente vai costurar, ó. Coloquei aqui, né, o nosso forrinho, nosso bolsinho, né? Alinhei aqui a parte da costura, né? Tá alinhado aqui, tá? A gente pega e vai costurar avesso com avesso, né? A gente alinha bem. O importante quando tem esse tipo de trabalho é a gente alinhar, ó, essa parte da costura, tá bom? Elas não podem estar desencontradas, senão vai ficar feio o seu trabalho, tá? Aí você vem, alfineta, tá bom? Você deixa, né? Toma bastante cuidado, né? Nessa parte de que os trabalhos se encontram, né? A gente vai alfinetar também, para não correr o risco do tecido correr, né? E a gente perder, né? Ter que refazer por conta, né, que o tecido correu. Ó, então aquele acabamento que eu pedi pra gente linkar, ele tá aqui pra dentro. O que que a gente vai fazer? Aqui, ó, na parte onde a gente tá o nosso vinco, a gente vai marcar 2 centímetros, tá? Com a canetinha fantasminha, aquela, né, que some. Do vinco pra cá, então, eu marco 2 centímetros, que é onde vai passar o cordão, tá? Da nossa peça. Dois centímetros. Na máquina, o que que a gente vai fazer? Retrocesso no começo e no final, até essa costura aqui que a gente fez a união, né, do nosso trabalho, até aqui. Pula esses 2 centímetros, faz toda a volta, para aqui com retrocesso. Volta aqui, né, onde for a junção, retrocesso e retrocesso aqui no final, tá bom? Para essa costura, é meio pezinho de máquina, tá bom? É bem próximo mesmo do nosso trabalho, tá bom? Vou fazer a costura, trago pronto. Então, eu já fiz toda a costura, tá bom? Então, a gente, né, refila, né, essa parte aqui do tecido que sobrou, tá bom? Se você já fez direto, é a mesma coisa. Sempre dá piquezinhos, né, no seu trabalho, nessa parte arredondada aqui, porque a gente ainda vai fazer uma outra costura, né? Então, ele precisa dar esses piques para um bom acabamento, tá bom? Então, ó, eu retiro aqui e vou desvirar, né, a gente vai desvirar a nossa peça, tá? A gente tira essas linhas em excesso e tal. Ó, aqui o meu ficou faltando uma pequena costura. Se isso acontecer, não tem problema, você volta para a máquina, você faz essa costura. Como ela vai ficar embutida depois, não tem problema nenhum, tá? Ó, a gente tira, né, os excessos de linha, tudo mais que tem aqui no trabalho. E aí agora a gente vai desvirar a nossa peça e a gente vai fazer a outra costura
agora aqui, tá bom? A gente tem que deixar bem essa parte aqui, ó, certinha, soltar, né, as nossas costuras, tá? Aqui, ó, deixar certinho, pode pôr a orelhinha pra dentro pra facilitar, né? Aí, ó, a gente desvirou, né, nossa peça, a gente tá aqui com o nosso avesso, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai repetir essa mesma costura que a gente fez, tá? A gente pode abrir aqui todinho, ó, na nossa parte. Aqui deu... Eu vou abrir, que ela deu uma... O que eu vou fazer agora? A mesma coisa, só que a gente tinha usado, né, meio centímetro de costura, de margem. Agora é 1 centímetro, é um pouco maior para poder esconder a nossa primeira costura, tá bom? É a mesma coisa, retrocesso, ó, eu abri aqui toda a nossa parte, tá bom? Retrocesso no começo, até a parte aqui da nossa costura, da junção. Aqui, ó, aquela parte da abertura, eu tenho que fazer uma marcação aqui para a gente não se perder, tá bom? Retrocesso, dou toda a volta. Eu vejo aqui, né, onde que é aquela marcação, né, que eu não posso fechar, tá? Retrocesso, aqui, eu volto aqui com retrocesso, venho até aqui e termino com retrocesso, tá bom? Então, nessa parte aqui, você faz certinho, né, respeitando o tecido, a margem de costura de 1 centímetro pelo menos, tá bom? E a gente faz toda a volta, se tira, né, esses excessos aqui, ó, de linha, a gente faz toda a limpeza e a gente vai desvirar para fazer o nosso canal para pôr o nosso cordão, tá? Eu não falei no começo do vídeo, eu acabei esquecendo. Você vai precisar de 2 cordões, aqui no caso o meu é elástico, tá bom? De mais ou menos 60 centímetros. Aí você pode, talvez, ser um pouco maior ou um pouco menor, aí vai de gosto, tá bom? Vou fazer a costura. A costura foi feita, né? A gente desvira a nossa peça, tá? Quando a gente desvirar, você vai ver aqui, ó, que a costura tá embutida, tá? Fica um acabamento bonito no nosso trabalho, né? No caso aqui ele não tem forro, né? Então, esse tipo de trabalho, assim, esse acabamento, né, deixa a nossa peça mais bonita, né? A gente desvira, né? Se quiser depois passar também, não tem problema nenhum, tá? Ó, nossa sacolinha já tá quase pronto. Peça desvirada, né? Lembra aquele vinco que a gente fez? Né? Ele tá aqui, né? Eu coloquei o alfinete para me ajudar. A gente vai fazer a costura do nosso canal aqui, para passar a nossa peça, o nosso cordão, tá bom? Eu vou trazer ele aqui para dentro, tá? Até a parte onde tá a nossa marcação da nossa linha. Lembra que a gente fez a junção, né, da tira pro saquinho? Então, ó, ele aqui dentro, ele vai ficar assim, tá? E aí eu faço uma costura bem aqui, né? Aqui, ó, bem nessa parte aqui, uma costura em toda a volta, tá? Eu ponho as orelhinhas pra cá e faço a costura aqui do nosso trabalho, tá bom? Retrocesso, né, no começo, no final. Eu só vou posicionar aqui, tá? Ó, e vou costurando por dentro. Vou fazer e trago pronto. Aí é basicamente passar o cordão e já estamos encerrando a nossa peça. Nosso canal aqui foi feito, né? A gente já costurou, ó. A gente tá aqui.
Eu tô com mais ou menos 2 cordões, né, de 60 centímetros. Como que a gente faz? A gente entra, né, por um lado, dá toda a volta, né, do nosso trabalho e sai aqui. Aí eu venho com outro elástico, entro pelo outro lado, dou a volta e saio pelo mesmo lado. E aí a gente tem o nosso trabalho pronto. Já passei o elástico, né? Eu tenho as 2 pontas aqui. O tamanho, que nem eu falei, é 60 centímetros, mas se você achar que fica muito grande, quando você termina de fechar, é só ajustar, tá? Se você tiver miçangas, né, grandes ou alguma coisa que você queira pôr aqui, é só você colocar aqui como acabamento, tá bom? Mas se não, dá uns 2 nozinhos aqui, tá? Em cada lado. Eu vou só dar um aqui para demonstrar. O elástico, ele tem esse problema de sempre ficar abrindo, né? Quando você começa a mexer com ele. Você corta e passa um isqueiro, tá? Para não acontecer isso quando você tá usando elástico, tá? Ele acaba acontecendo isso mesmo, é normal. E aí, a sua peça ela já tá pronta, tá bom? Se você quiser também, você pode aumentar um pouquinho o molde, né, do saquinho, se você precisar que ele seja um pouquinho maior, é livre, tá bom? Isso daí é de acordo com a necessidade que você tem aí. E aí, quando você puxa, ele fica dessa maneira. Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Se você gostou do passo a passo, ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Se você já é inscrito e gostou do vídeo, deixa seu like e até o próximo vídeo.